os irmãos para a gente se alimentar espiritualmente, né? Vamos abrir bem os nossos ouvidos, abrir bem o nosso coração, né? Abrir bem os nossos olhos espirituais para saber o que o Senhor quer falar conosco essa noite, né? Outra coisa que nós queremos pedir, irmãos, rapidinho também, nós sabemos que o Congresso dos Adolescentes é no sábado. Nós queríamos pedir para os adolescentes, para as regentes, para os líderes que estão na direção dos adolescentes, se puderem ficar conosco no sábado, irmãos. Nós vamos fazer uma consagração, vai ser das 7, a gente vai pegar das 7 às 8, que é a oração, e daí até às 10 horas da manhã. Se os irmãos puderem, os adolescentes puderem, nós temos que buscarmos orar, né? Porque a vitória não é só dos adolescentes, a vitória é da igreja toda, né? Como um todo, né? Nós somos um corpo só, né? E se nós vemos um desses nossos adolescentes aí no mundo perdido, o corpo aqui vai sofrer também, nós vamos sentir também, né? Aqueles que têm o amor de Cristo sentem isso, né? Irmãos, abra a vossa Bíblia lá em João, capítulo 8. João, capítulo 8. João capítulo 8, versículo do 1 ao 11. Eu estou muito feliz pela vida da irmã Cecília. Fazia muito tempo que eu já não via ela. Que alegria, viu, irmã Cecília? Quando eu vi a irmã, eu vejo que realmente, verdadeiramente, o Senhor tem sustentado a irmã, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Glorifico a Deus também por essa igreja, viu, igreja? Porque num dia de frio desse não é fácil não, irmão. Vejo os irmãos tudo agasalhadinhos aí, tremendo, uns de bracinho aí cruzado, mas estão aí. Glória a Deus por isso, porque a gente vai por igrejas aí, que a gente ouve assim, chega lá em culto de ciclo de oração, misericórdia. A irmã Marta esses dias foi comigo uma pregação para a irmã Zefa. Misericórdia, eu falei, Deus, vou pregar para quem? Para quem que eu vou falar aqui? Mas eu glorifico a Deus pela igreja de Granada, viu? Louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada um. Irmãos, João capítulo 8 diz assim, então, a mulher adúltera. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso faziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Ai, irmãos, como é difícil. Só no Senhor mesmo. Olha a graça. O Senhor me deu essa palavra. Antes de eu saber que a irmã Marta ia me convidar para trazer a palavra aqui, o Senhor me deu essa palavra um dia, numa oração pela manhã, que a gente estava orando, e me veio essa palavra bem certa no meu coração. O Senhor foi falando comigo, e eu louvo a Deus por isso, meus irmãos. Eu louvo a Deus por isso, porque quando é o Senhor que fala, nós temos respaldo dos céus, né? Nós não temos por que temer. Temor vem, claro que vem, nós ficamos com medo, ficamos com dúvida, somos seres humanos, mas quando vem do céu, meus irmãos, o Senhor nos dá também a autoridade dos céus para pregar. Eu glorifico a Deus por isso. Glorifico a Deus também pela vida da Glair, porque eu sei que para ela chegar até aqui, testemunhar, eu sei que não é fácil, né? Uma coisa é pegar uma pessoa que é meio desinibida e colocar para pregar ou dar um testemunho, depois uma pessoa tímida, a gente sabe que é só o Senhor, mas são esses que o Senhor chama, né, meus irmãos? São esses que o Senhor capacita. A maioria das que a gente vê pregando aqui são pessoas que no mundo não tinham boca para nada. Se você olhar e dizer assim, meu Deus, mas aquilo lá vira um pregador como? É só Jesus. Jesus transforma, Jesus faz, Jesus muda. Jesus é tremendo, meus irmãos. Meus irmãos, quando eu vi essa palavra, eu podia falar sobre tanta coisa hoje. Podia falar sobre dos escribas e fariseus
Senhor me chamou a atenção para essa palavra é sobre as pedras. O Senhor me chamou a atenção nessa palavra sobre as pedras que os escribas e fariseus jogavam. Queriam jogar nessa mulher. Eles não jogaram, mas eles queriam jogar nessa mulher. Irmãos, eu vejo pela palavra, era uma mulher que ela estava em ato de adultério. Tinha alguém adulterando com ela, ela não estava sozinha, não trouxeram uma pessoa que estava adulterando com ela. E irmãos, o incrível, o impressionante é que trouxeram justamente para acusar o Mestre Jesus, para ter do que condená-lo. Mas Jesus é tão tremendo, Ele é tão tremendo porque Ele é aquele, irmãos, que Ele é o Criador de tudo, é Ele que fez tudo, tudo que nós contemplamos é Ele que fez. E Ele nos deu uma lição que muitos nos dias de hoje estão esquecendo nas igrejas. Oh, amada igreja, o Senhor me trazia à tona quando eu li esse versículo, que irmãos, nós como povo de Deus devíamos estarmos assentados aprendendo com Jesus. Aleluia! Mas muitas das vezes, meus irmãos, nós, nessa cena onde estava Jesus e a mulher adúltera, muitas das vezes nós, filhos do Deus vivo, filhos que o Senhor resgatou do pecado, que trouxe para cá, que lavou com o sangue dele, estamos nesta cena sendo os escribas e fariseus. Irmãos amados, quantas pedras, irmãos, quantas pedras, irmãos, que não são os lobos lá de fora que atacam, que machucam as ovelhas, são as próprias ovelhas que machucam ovelhas. Irmãos, quantas pedras. E as pedras, por mais tristes que sejam, aquelas eram físicas, acertariam a mulher e matariam mesmo. Só que as de hoje em dia, meus irmãos, são espirituais, marcam profundamente, deixam marcas profundas. E não me digam, irmãos, como eu queria falar de outra palavra, como eu queria trazer outra coisa para a igreja. Mas irmãos, me digam se estou errada, me digam se o Espírito Santo de Deus me tocou em alguma palavra errada. Estamos deixando de aprender com Jesus, estamos deixando de nos assentar com o Mestre e aprender com Ele. Estamos optando por pegar as pedras, levantá-las e atacar. Quem nos levantou como juízes nessa terra? Quem nos levantou com a autoridade de acusar, de condenar? Temos porventura esse direito? Foi nos dado esse direito. A Bíblia diz que na terra é dado, lá do céu é dado todo o poder e autoridade. Mas para expulsar demônios, é para sujeitar demônios ao poder do nome de Jesus. É para as maravilhas do reino dos céus se manifestem nessa terra. Não é para levantarmos irmão contra irmão, igreja contra igreja. Às vezes quando eu vejo, às vezes pela internet, eu tenho até nojo, tenho até vergonha. Não vejo isso entre os católicos, irmãos. Um acusando o outro, me dá até nojo. Não vejo isso entre os espíritas, você não vê isso. E dentro do povo de Deus, que é um povo santo, lavado, remido, que tem toda a autoridade nessa terra. Irmãos, se nós colocarmos a boca no pó, o que é que o Senhor não vai responder nessa igreja? Se todos estiverem em comunhão, muitas das vezes os milagres não acontecem porque estamos todos desunidos. Um puxa a corda de um lado, outro puxa a corda de outro. Um quer que seja assim, outro quer que seja assado. E o reino dos céus está muito longe dos nossos corações. Canso de dizer, meus irmãos, Espírito Santo de Deus. Existem muitas coisas que a igreja atual anda preocupada, que o Senhor Jesus não está nem no meio.